Durante os meus atendimentos e observações da vida, eu percebi uma coisa que ninguém tem coragem de dizer, principalmente em voz alta. Ser vítima é muitas vezes um lugar muito confortável. Quando eu me coloco no papel de vítima, eu me isento. Eu não sou responsável por nada. Eu sou vítima das pessoas, das circunstâncias, do mundo em todo, tá? E se eu sou vítima, não tenho obrigações de mudar e muito menos obrigações com ninguém. Eu não tenho que lutar, não preciso me esforçar, né, na verdade. Eu posso justificar qualquer fracasso com a dor. Eu posso evitar qualquer responsabilidade com uma história triste, com uma história, sabe, que qualquer pessoa vai sentir pena de você. Eu posso não me mover. E o pior é que ninguém me cobra. Esse é o conforto silencioso do vitimismo. Você não precisa fazer absolutamente nada e ainda assim se sente protegido. O vitimismo é a zona de conforto emocional mais sedutora que existe. Nesse papel de vítima, a pessoa vive constantemente reforçando que sofre mais do que os outros, mais do que qualquer outra pessoa, tá? Que ninguém tem a dor maior que a dela, um problema mais complexo, uma vida mais dura e uma vida mais sofredora, entendeu? E muitas vezes esse sofrimento vira um tipo de moeda emocional, entendeu? Um tipo de moeda que você troca ali de uma forma emocional. Porque ele compra a atenção, ele compra a justificativa, ele compra o silêncio, mas nunca compra transformação. Nunca compra a metamorfose que você precisa passar. O papel de vítima, ele congela a alma da pessoa. Você deixa de agir, você deixa de crescer, você para no tempo, entendeu? O tempo continua correndo, mas você tá ali parada no mesmo lugar, entendeu? Do mesmo jeito. E no fundo, sente que está protegido, ali naquele lugar, dentro da sua própria dor. Todos nós já fomos vítimas um dia, de uma forma ou de outra já fomos vítimas, já nos fizemos de vítima. E isso é normal, entendeu? Isso não é nada assim, sabe, nada fantástico. Sim, eu também já tive momentos na minha vida em que me questionei, em que eu chorei, em que eu tive pena de mim mesma. Todos nós passamos por isso. Faz parte da jornada humana da vida, de todos nós. Há uma linha tênue e perigosa entre passar por um momento de dor e transformar essa dor em um estilo de vida. E é isso que o vitimismo faz, o vitimista faz. A vítima crônica... Só um minuto. A vítima crônica, gente, ela não apenas sente dor, ela se alimenta dessa dor. Ela se identifica com ela constrói uma identidade baseada na impossibilidade. O vitimismo é muitas vezes um ato egoísta que reside dentro daquela pessoa. Porque essa pessoa não escuta ninguém, ela não acolhe ninguém, ela sempre está preparando uma história mais trágica para contar, para garantir que a dor dela é maior do que a sua. Vamos supor, você está numa conversa com um amigo, eu não vou dar muitos detalhes, gente, mas eu tenho na minha vida, na minha família, uma pessoa vitimista. Então, às vezes você tá ali contando uma história sua, entendeu? Vamos supor que você, um filho seu ou você sofreu um acidente, quebrou a perna. Aquela pessoa que é vitimista, que tá ali presente no momento, assim que você terminar a sua história, ela vai fazer uma análise completa do que você falou, do que realmente aconteceu na sua vida. E assim, em cima da sua história, ela vai criar uma história mais trágica do que a sua. Você conhece uma pessoa assim? Você tem uma pessoa assim na sua vida? Eu tenho. Então, observe sinais, gente. Todos nós temos uma pessoa vitimista crônica dentro da nossa relação de vida. Se você não tem, é porque você tirou. E se você tem, tire essa pessoa o mais rápido que puder da sua vida. Entendeu? Então, assim, você compartilha uma notícia difícil, uma dor, né, real, e o que ela faz, ela
contra-ataca, entendeu? Ela tenta te contra-atacar de qualquer forma. Com uma dor, igual eu falei, muito pior que a sua. Não para ajudar você, mas para garantir que ninguém exija nada dela naquele momento ou em outros momentos. Se ela sofre mais, então ela está isenta de tudo. Nem que me peça isso. Eu não tenho estrutura emocional. Você não sabe o que eu estou passando. São palavras, são frases que eles usam com frequência tão grande que você nem percebe às vezes. Para mim é muito pior. E assim ela se blinda. Ela vai se blindando cada vez mais. Ela se protege, ela se fecha, ela não precisa agir em momento nenhum. Ela não precisa ajudar, nem melhorar. Ela só precisa continuar sendo a vítima oficial do universo. O vitimismo é o oposto do ostentador, tá? Mas nasce no mesmo lugar. Engraçado, né, essa comparação. Enquanto o ostentador grita para os quatro cantos do universo, né? Olha, eu tenho isso. Olha, eu conquistei isso. Olha, eu fiz isso. Olha, eu dei aquilo para fulano. O vitimista, ele grita para os quatro cantos do universo. Olha, eu perdi isso. Olha, fizeram isso comigo. Olha, fulano falou isso de mim. Né? Olha o que a vida está fazendo comigo. São polos opostos da mesma vaidade. Ambos buscam atenção. Ambos precisam se destacar. Um por cima e o outro por baixo. Tá? O ostentador por cima e o vitimista por baixo. Mas nenhum está disponível emocionalmente para o outro. Ou para ninguém, né? Existe uma vaidade escondida na competição de quem sofre mais. Sim, existe sim. Tem gente que compete em sofrimento. E o que eu chamo de revezamento da miséria. Eu enfrentei uma doença muito pior. Eu passei por mais fomes do que você. Eu perdi tudo. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que é isso. É como se acumular cicatrizes fosse um troféu para a pessoa poder carregar para um lado e para o outro, né? Para poder mostrar ali na prateleira. Mas o que realmente acontece, essas pessoas são paralisadas, elas são travadas na narrativa da própria dor. Elas falam, repetem, mas não movem uma palha para mudar. E se a palha que elas tiver pegar fogo, vai ficar pegada também, tá? Porque no fundo, crescer, evoluir, seguir em frente, dá muito trabalho e dói também. O vitimista, né? Ele acredita sinceramente que não pode mudar, que ele precisa continuar ali naquele mesmo lugar. Então, como eu estava dizendo, né? A pessoa vitimista, meu telefone descarregou, eu tive que botar para carregar e voltei agora. Ele repete as seguintes palavras, né? Eu sou assim, eu sofro demais, eu não consigo. E isso se torna um argumento perfeito para não fazer nada, para não se movimentar, para não ter atitudes, para não ter ações, né? E eu fico pensando às vezes, né? Tem certas coisas que eu penso demais até. Quando a vida bater a porta de verdade dessa pessoa, como vai ser, né? Quando alguém precisar de ajuda de verdade e só tiver essa pessoa para atravessar um luto, para cuidar de alguém, para encarar uma perda, o que a vítima vai fazer? Ela vai se fingir de morta? Ela vai tentar se matar? Ela vai fugir? Ela vai dizer que não tem estrutura para aguentar aquela dor, para aguentar aquilo que bateu na realidade da vida dela? Mas a verdade é uma só para essa pessoa. Os obstáculos da vida não pedem licença. Eles não vão chegar. E quanto mais você se esconde atrás do seu papel de vítima, isso é para você mesmo, vitimista, que eu estou falando, menos preparado você estará para algo que possa vir a acontecer no futuro e algo que não tem como reverter. A cultura da fuga também ensinada, né, a não se encarar, né, a não encarar
a dor da vida, porque a nossa cultura brasileira é uma cultura que nos ensina a não encarar certas coisas na vida. Tem gente que não vai a um enterro, entendeu? Que finge que a morte não existe, que diz para a criança que o vovô ou a vovó, ou a tia ou o tio, o pai, virou uma estrela, né? Mas a morte é a única certeza da vida. É a única certeza que nós temos para a vida, desde quando nós nascemos. E em culturas mais maduras emocionalmente, né, como na cultura oriental e na cultura americana, a morte é uma celebração. Aqui a gente foge, a gente esconde, a gente finge, mas uma hora vamos todos precisarmos encararmos a nossa própria realidade. Seja a dor do outro ou seja a nossa própria dor. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você está se preparando para a vida ou você está vivendo uma fantasia? Ou se esconde, ou você está também se escondendo da realidade que a sua vida é. Entendeu? Você sabe que aquilo é verdade, mas você prefere tapar os olhos para não ver uma coisa que é realidade para todos nós. Então eu faço hoje um convite para você de dentro para fora. Sem culpa, sem máscara, sem fuga. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, talvez tenha sentido um incômodo, seja consigo mesmo, seja com o próximo, que está ao seu lado. E isso não é problema, tá? É um convite. Um convite para sair desse lugar de zona de conforto, que te mantém parado, estacionado, entendeu? Para soltar um papel que só te suga e não te transforma. Eu quero te fazer um chamado muito simples. Venha fazer uma sessão de terapia, adquirir os meus áudios de reprogramação mental. Terapia não é para doido. Massoterapia não é só para quem está com dor. É para todo e qualquer tipo de pessoa que tenha sagacidade de dizer que precisa daquilo, entendeu? Eu preciso, só de você falar assim para você mesmo, eu preciso, já é um passo muito grande que muitas e muitas pessoas não têm coragem de dar. E aqui você não vai ser julgado, mas também não vai ser mantido no mesmo lugar. Você vai ser respeitado, confrontado com amor e conduzido a se responsabilizar pela vida que você quer viver. A mudança começa quando você assume a autoria da sua história. E eu estou aqui para caminhar com você, do seu jeito, no seu tempo, mas com a verdade que é a vida, que precisamos encarar. Para você acessar a minha agenda, né, de consultas, de massoterapia, de procedimentos, né, de sessões, basta clicar aqui, ó, no link abaixo, tá? Lá você vai ver os meus serviços, produtos, horários, datas disponíveis. Porque a dor existe, mas o vitimismo é opcional, tá? Então eu deixo aqui o meu imenso carinho, tá? Para todos vocês e fiquem com Deus. Chegou a minha bênção.